Fala galera, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo 4. Nesse vídeo eu vou mostrar um exercício extra que eu fiz para a mentoria do Anthony Jones, e por isso que é a segunda parte do vídeo 4, porque foi um exercício extra que eu fiz junto com o exercício que ele me passou. Nesse exercício eu vou fazer um estudo de material. Eu vou estudar metal. Eu peguei umas referências de armadura, armadura da Idade Média, e elas são daquele metal super brilhoso, né? E eu peguei essas referências para estudar e meio que entender como é que a luz interage com esses objetos e o que faz eles parecerem metal e como você traduz isso dentro de uma pintura. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro eu estou pegando aqui as minhas referências. Eu peguei também uma referência de outro artista, né? Outra pintura. E aqui eu já estou começando a blocar a silhueta do meu capacete, certo? Eu me dei 1 hora para fazer cada um desses capacetes, porque eu não estava com muito tempo, então eu queria ser o mais rápido possível para poder sobrar tempo para poder fazer os personagens. Então eu queria fazer um estudo super rápido. Então eu fiz essas silhuetas logo usando o laço, né? Para não perder tempo me preocupando muito com os shapes, sabe? E a minha ideia não era fazer perfeito também, era mais entender como é que esse material, por que esse material parece, por que esse material é do jeito que ele é, né? Por que ele reflete a luz do jeito que ele é, por que ele lembra metal e tudo. Então aqui eu já comecei a blocar os meus valores principais. E a técnica que eu usei foi uma técnica de 5 valores. Eu escolhi 5 valores, um para as sombras e co-shadows, certo? O outro é para luz refletida. O mais escuro que eu peguei, que é esse pretão que vocês estão vendo aí, seriam as minhas sombras. Depois o segundo que eu escolhi, que é o segundo menos preto, o que eu escolhi para ser as minhas luzes refletidas. E aí depois eu escolhi outro valor, que é o meu meio tom. Depois outro valor para luz e outro valor para os highlights. O valor dos highlights é o mais forte, né? O mais brilhoso, o mais brancão. E o halftone é o próprio valor do shape. É o próprio valor da silhueta que eu bloqueei logo no início usando o laço, certo? E outra coisa que eu fiz para me ajudar a pintar mais rápido foi que eu tranquei a transparência do meu shape. Assim que eu desenhei a silhueta do capacete usando o laço, eu cliquei ali ali na parte das layers, tem escrito lock e tem um íconezinho tipo um xadrez assim que está selecionado. Esse ícone faz com que você bloqueie a transparência. E o que isso faz? Permite que você pinte só dentro do shape que você desenhou, da silhueta que você desenhou. Então toda pincelada que eu dava só passava dentro da silhueta do capacete que já estava blocada. E isso facilita e agiliza mais o processo. E qual foi o meu pensamento para fazer esses estudos? Eu pensei o seguinte: já que eu estava criando personagens que são robôs, já que eu estava pintando robôs, desenhando robôs, eu pensei, eu tenho que aprender a pintar metal, eu tenho que aprender a fazer esses meus robôs
parecerem que são feitos de metal, que são feitos de ferro, né? Então essa foi a minha justificativa para fazer esses estudos. E aí já estou começando o próximo capacete, e eu usei alguns pincéis diferentes para fazer esse capacete. Esses capacetes eu usei um pincel que é o principal, que eu mais gosto de usar, que é esse pincel que eu estou usando agora, que é um pincel com bastante textura e ele é bem opaco. As pinceladas que eu dou nele, elas são bem concentradas, entendeu? Ele tem pouca transparência. Depois, o outro pincel que eu usava era um pincel soft, com as bordas bem suaves, para fazer as transições mais suaves de valores. E também mais para o final, eu usei pincéis de textura. Eu usei alguns tipos diferentes de pincéis de textura, para poder transmitir um pouco dessa textura do metal. E também usei de vez em quando o Smudge Tool para suavizar algumas transições de valores e tal. E uma coisa legal desse método de 5 valores é que você não precisa ficar tão preocupado em achar o valor exatamente igual ao da referência que você está vendo. Você pode mudar um pouco os valores e ainda assim a sua pintura vai ficar parecendo realista e vai ficar parecendo com a sua referência. Basta você ter muita noção de qual é cada tom que você está usando. Se ele pertence às sombras, se ele pertence às luzes, se ele é highlight, se ele é sombra refletida. Se você tiver isso muito certo na sua cabeça, você consegue fazer uma pintura muito mais rápido e os valores vão ficar parecendo corretos. Enfim, eu mostrei para ele essas pinturas e ele olhou, ele gostou, mas o que ele me perguntou foi porque ele olhou para os meus personagens e ele viu que os meus personagens não estavam com muita aparência de ser metal, eles não estavam com aparência metálica. Então ele me perguntou o que eu aprendi. E aí eu falei que enquanto eu estava fazendo essas pinturas, parecia que eu estava muito mais copiando do que realmente aprendendo como é que a luz interage com objetos metálicos. E aí a dica que ele me deu, e que é uma dica muito boa e que eu recomendo para qualquer um que esteja querendo aprender a reproduzir qualquer tipo de material, é que uma vez que você faz o estudo, não é para você ficar só no estudo. Depois que você fizer o estudo, você tem que parar e fazer um novo estudo de imaginação, tentando aplicar o que você aprendeu, tentando ver o quanto você memorizou daquilo. Porque, no meu caso, eu fiz só a pintura olhando para a referência, mas depois eu não tentei reproduzir esse mesmo efeito metálico a partir da minha memória. Ou seja, o fato de eu estar só olhando não me permitiu memorizar tão bem esse tipo de material que eu estava tentando aprender. Então estamos chegando aqui no final, dando os últimos retoques aqui. Não deu tempo de eu fazer a última pintura, porque realmente era muito apertado o tempo. Mas é isso aqui, esse é o resultado final. Os 2 capacetes que eu pintei. Eu acho que dava para ir um pouquinho mais adiante, finalizar eles um pouquinho mais, mas dentro de uma hora foi o que eu consegui fazer. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem o vídeo. Deixa um like aí embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal e vai ver os outros vídeos da série para entender como foi que eu cheguei até aqui dentro da mentoria do Anthony Jones. E comenta aí embaixo qual o material mais difícil para você pintar. Abraço.